Então, né, pessoal, estamos todos acompanhando lá o desenrolar daquela fala do Javier Milei lá em Davos. Eu fiz um vídeo aqui no canal tratando desse tema, de como a coisa foi interessante, para dizer o mínimo, né? O pessoal deve ter ficado chocado com aquilo que o Javier Milei falou no seu discurso no Fórum Econômico Mundial. Um monte de verdades ali, coisas que nós podemos subscrever tranquilamente, né? Mas as notícias boas, positivas, vão para além do discurso, essa é a grande verdade. E o pessoal do Bank of America, que fez as suas projeções para o ano de 2024 na Argentina, e as notícias são muito positivas, são muito bacanas. O pessoal desse banco aí avalia, inclusive, que o governo de Javier Milei vai conseguir fechar um ano com um superávit primário, né? Pois é, um valor aqui de 1% de superávit, 1% do PIB, né, para a Argentina em 2024. Olha que sonho, sendo que Javier Milei pegou um país arrasado, terra arrasada, tudo destruído, né? Então, as notícias para a Argentina são muito favoráveis. Enquanto isso, porém, as notícias do Brasil, né, não são nada animadoras para esse ano de 2024. Pois é, cada um escolhe o presidente que melhor lhe cabe, né? Mas vamos falar então sobre essa notícia, sobre essa análise aqui, sobre o futuro da Argentina, por que não, do ponto de vista econômico. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então qual que é o barato aqui nessa história? O pessoal do Bank of America que divulgou o seu relatório falando a respeito das suas previsões para a economia da Argentina em 2024, e eles acreditam que o governo do Javier Milei vai fechar este ano, que é praticamente o primeiro ano do governo dele, né? Ele entrou no poder, aí, assumiu o comando do país em 10 de dezembro, então não é o ano calendário certinho, ou o período do mandato, mas de certa forma podemos dizer que 2024 é o seu primeiro ano de fato, efetivamente, à frente do governo da Argentina. E a expectativa é que as contas públicas se encerrem neste ano com um superávit primário de 1% do PIB para a Argentina então, né? Isso, obviamente, por conta das medidas econômicas tomadas pelo governo Javier Milei, que sim, nesse momento são um remédio amargo, são difíceis, estão penalizando o povo argentino, mas isso é necessário. Quando o cachaceiro quer se livrar do vício, ele tem que passar pela abstinência, pelo delirium tremens primeiro, para depois ele ficar livre da droga. Então é isso que está acontecendo hoje com a Argentina. Ela está passando por esse momento de desintoxicação, essa crise de abstinência aí, dos anos, das décadas de subsídios estatais, dinheiro impresso do nada e coisas do tipo. Então, o pessoal aqui pontua, né, o pessoal do Banco da América, Bank of America, que pontua quais são os fatores que levam a ter, né, ser criada nessa previsão positiva para a economia da Argentina, né? Então, essas medidas do governo Milei são muito importantes, né? Um ajuste fiscal superior ao esperado, sim, o pessoal acreditava que teria algo nesse sentido, mas todo mundo esperava um ritmo mais lento para esse ajuste fiscal. Não, Javier Milei fez o certo, chegou com os dois pés na porta realmente, né? E também aqui uma forte desvalorização da moeda, muito criticada por geral aí, mas realmente uma coisa importante a ser feita, uma rápida acumulação de reservas, isso era importante. Em algum momento no ano passado, o Banco Central da Argentina estava com reservas negativas de dólar, inclusive, né? Em um acordo com o Fundo Monetário Internacional que o governo Milei conseguiu fazer, primeiro de muitos, com certeza a tendência é que a coisa melhore aí, né? Então, de acordo com esses analistas, a correção do déficit fiscal do governo, aquela herança maldita do governo anterior, com aquela dívida enorme paga com dinheiro impresso do nada, né? E também das contas externas, estabilizaram, né, a situação financeira do país, e para eles, então, essa recuperação dos títulos da dívida pública da Argentina é maior do que a esperada. E o mais importante aqui nessa história, né, de acordo com o pessoal do banco aí, o governo argentino demonstra determinação, e eles acreditam que cerca de 70% dos ajustes podem ser feitos sem o Congresso argentino, o que é muito importante
Primeiro, porque a coisa anda mais depressa, se o Javier Milei puder fazer sem a necessidade de passar tudo pelo Congresso, né? E no segundo ponto é que o Congresso, por questões populistas, politiqueiras, pode travar essas medidas do Javier Milei, o quanto menos precisar passar por eles lá, melhor então, né? Porém, o pessoal aqui acredita que desafios irão acontecer, isso é inevitável, né? A questão dos cortes aos subsídios à energia elétrica, que está previsto para acontecer agora em fevereiro, isso aí vai impactar tudo, não tem jeito, desde a conta de energia das pessoas, das famílias, até a produtividade das empresas, o preço final dos produtos, enfim, tudo aí vai ser impactado, né? Então, o pessoal espera que a recessão na Argentina vai ser profunda, esse é o termo que eles usam aqui, né, no primeiro trimestre, com uma queda acentuada nos indicadores iniciais de consumo, afetando assim a receita do governo, ou seja, menos impostos recolhidos e num governo que não está imprimindo dinheiro, ou seja, o método de financiamento desse governo é realmente a arrecadação com impostos aí, né? Porém, é provável que já no segundo trimestre aconteça uma melhora no cenário econômico e a arrecadação, né, a receita do governo volte a subir. E mesmo com esse cenário, então, o pessoal aqui do Bank of America considera que sim, vai ser possível chegar a 1% de superávit primário em relação ao PIB neste ano de 2024. Porém, eles colocam aqui o ponto de que, no médio prazo, o governo da Argentina precisa substituir os aumentos de impostos por mais cortes de gastos e aumento do mercado formal, né? E a tendência é que realmente isso aconteça, na medida em que a economia vai melhorando, vai se tornando mais equilibrada, o governo vai tirando mais subsídios, vai vendendo mais estatais, cortando mais cargos públicos e, em contrapartida, reduzindo impostos para que a atividade econômica fique mais pujante. A tendência realmente é essa aí no médio e no longo prazo, né? Então, aqui de fato, o governo da Argentina já conseguiu acumular 3 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso aqui depende muito da desvalorização da moeda, do peso argentino, mas é uma medida necessária. O país precisava disso, inclusive para uma futura dolarização da economia, que não está fora do radar, inclusive, né? Então, o pessoal trata da questão da inflação aí, sempre vamos salientar isso neste canal, é importante frisar, inflação não é o aumento de preços, é o aumento da base monetária. A base monetária, a quantidade de dinheiro em circulação na Argentina foi aumentada pelo governo anterior, não pelo Javier Milei. Então, os preços que sobem agora são resultado desse aumento da base monetária que aconteceu antes, são apenas um reflexo. E como a base não está crescendo, não está sendo inflacionada, a tendência é que os preços estacionem em um patamar em algum momento futuro, quando todas essas correções forem realmente realizadas pelo mercado aí, né? Então, o pessoal aqui está pontuando que as correções de preços, né? Isso aqui é o termo que eles estão usando. Esse termo é correto, os preços estão distorcidos, subsidiados por meio de dinheiro impresso do nada, que apenas corrobora essa questão inflacionária e faz a bola de neve crescer cada vez mais. Então, eles tratam o seguinte ponto, falando que esses preços que ainda precisam ser corrigidos, né, eletricidade, gás natural, combustíveis, transportes, saúde, educação, tudo subsidiado, uma coisa impressionante, né, vão pesar sobre a inflação nos 4 primeiros meses do ano, de janeiro até abril, lembrando a inflação aqui enquanto aumento de preços, né? Estão estimando aqui, então, uma inflação de 210% neste ano. Novamente, isso aqui não se deve ao aumento da base monetária, mas sim à correção de preços por conta de uma base monetária que cresceu lá atrás, apenas um reflexo tardio dessas medidas socialistas, né? Então, realmente, a tendência é que as coisas melhorem na Argentina e, com certeza, a coisa vai caminhar melhor ainda em 2025, 2026, com a casa em ordem, né? Então, o pessoal aqui acredita que esse ajuste fiscal de 5% do PIB já nesse primeiro ano aqui, 3% de corte de gastos e 2% com aumento de receitas, vai ser muito positivo para a economia da Argentina de forma geral. Veja que o caminho
que o Milei está tomando totalmente diferente do caminho brasileiro, né? O caminho do Lula e do Haddad, porque aqui não tem corte de despesas, tem só aumento das receitas. Veja que o corte aqui do governo, né, 3% do PIB, é maior do que o aumento das receitas, 2% do PIB. Ou seja, é o governo dando o recado, mostrando realmente o seu compromisso em fazer a coisa certa, fazendo a coisa acontecer de verdade. Ao contrário aqui, infelizmente, do Brasil, porque realmente o mercado aqui estima que o déficit público do Brasil está perto de 1% em 2023, provavelmente é mais do que isso. Se for considerar a questão dos precatórios, isso chega a 2%, sendo que o pessoal já está estimando algo parecido também para 2024, né? Enquanto a Argentina possivelmente vai ter um superávit, lembrando que o Milei quer 2% do PIB superávit, 1% é que o pessoal do Bank of America está prevendo, né? Mas o Boletim Focus aqui no Brasil prevê 1%, 0,8%, algo disso aí de déficit primário para 2024, se a coisa não ficar pior ainda, né? Então, realmente, o Brasil poderia seguir o exemplo lá da Argentina para fazer as coisas certas, as coisas caminharem. Seria ruim no primeiro momento, mas no médio e no longo prazo valeria a pena todo esse esforço aí em matéria de crescimento econômico, liberdades individuais, liberdades de mercado, de economia e redução no tamanho do Estado. Tudo isso é muito importante, é muito relevante para um país de forma geral, né? Infelizmente, não vamos seguir por esse caminho, mas teremos pelo menos o caso da Argentina aqui do lado para nós podermos comparar então os resultados, comparar essas políticas econômicas sendo colocadas na prática e seus resultados empíricos para nós fundamentarmos o nosso discurso, o nosso debate daqui em diante. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.